Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra nós estarmos aqui juntos na Ruiz Academia, essa academia de filhos maduros, onde nós estamos avançando para o propósito de expandir mais e mais a palavra do Senhor através da sua grande autoridade que vem do Espírito Santo, o nosso professor. Consideramos a presença do Espírito Santo ao estarmos agora relatando a sua poderosa palavra. E hoje eu quero estar falando em um tempo muito específico, um tempo de um homem chamado Ageu, um dos profetas menores no Antigo Testamento, e que me trouxe uma grande revelação no nível do meu espírito para repassarmos aqui para a nossa Ruios Academy. Com isso, eu quero te pedir que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, que você possa estar ativando o sininho, que você possa estar compartilhando uma palavra tão forte e edificante como essa, para que nós possamos estar crescendo mais e mais abundantemente e abreviando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é expandindo a sua palavra. Bom, em Ageu capítulo 1 em diante, você vai ver, por exemplo, que após o templo ter sido destruído com o cativeiro babilônico, agora Ageu, o profeta menor, ele é levantado por Deus para que possa trazer uma restituição do templo. Era esse o propósito do Senhor na vida de Ageu. O propósito era que ele pudesse agora estar reconstruindo o templo, porque esse era a vontade de nosso Deus. Bom, agora você vai conseguir entender uma narrativa que é extremamente importante, que vai estar falando assim, Ageu capítulo 1, e o versículo 9 em diante vai estar dizendo assim: Olhastes para muito mais, que alcançaste pouco, e esse povo, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro os dissipei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está em ruínas, e cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Versículo 10 vai dizer assim: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, e sobre os mostos, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre o trabalho das mãos. Gente, olha que interessante. Aqui está falando, relatando todo esse processo aonde o Senhor levanta Ageu para que o povo pudesse agora estar animado pela reconstrução do templo. Mas vai se passando o processo e o povo vai deixando o templo de lado. Então, ou seja, quando eles vão deixando o templo de lado, eles estão agora priorizando as suas próprias casas. Antes que você fique agora, ou até mesmo saia desse vídeo, porque vai pensar assim: nossa, lá vem agora o pastor Fábio falar sobre finanças. Primeiro de tudo, finanças é algo extremamente abençoado por Deus e nós temos o direito, desde que nós cumprimos os princípios do Senhor sobre finanças, e nós devemos sim prosperar e reinarmos em vida, como diz a palavra do Senhor. Eu não consigo ver você reinar em vida sem você, por exemplo, ter as condições financeiras. Né? Então você precisa reinar em vida no mundo espiritual, ok, mas você também precisa ter recurso. Mas o intuito dessa palavra não é sobre a questão financeira. Por incrível que pareça, há uma grande revelação que caiu ao nível do meu espírito, mas está falando sobre propósito. Analise uma coisa. O povo foi levantado e para o quê? Para a reconstrução do templo. E Ageu era o principal que estava ali sendo instruído para isso. Agora, com o passar do tempo, o povo foi deixando o templo de lado e a obra do templo foi ficando escassa. Por que ficou ficando escassas? Porque o povo começou a trazer atenção para as suas próprias casas. E o próprio Senhor está dizendo o seguinte: ei, vocês estão dando atenção às suas casas, estão esquecendo de mim. E esquecendo de mim, eu estive ali retendo sobre vós o orvalho, retendo sobre vós o fruto da terra. Ou seja, vocês estão passando trabalho. Agora que eu comentei essa palavra, eu quero trazer uma revelação do Espírito para a sua vida, para que você possa entender como que está o curso deste mundo.
As pessoas no dia a dia estão correndo atrás dos seus propósitos egocêntricos, propósitos seus, propósitos que nós entendemos que somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Tudo aquilo que foi colocado e imposto na nossa alma, na maioria das vezes, vem de um curso do mundo. E o curso do mundo, quando nós não somos recriados em Cristo Jesus, ou seja, quando nós não confessamos ao Senhor Jesus Cristo, a gente adquire esse curso do mundo voluntariamente ou involuntariamente. O nosso cérebro está absorvendo isso. Então nós temos a cultura egocêntrica. Então você vai ver, por exemplo, que a maioria das vezes, nos dias de hoje, em 2022, você vê principalmente as pessoas correndo para o seu propósito único. E cada vez mais está é cada um para si e Deus por todos. Esse é o pensamento do povo, mas esse não é o pensamento de Deus. Deus tinha dado uma ordem a Ageu para que avançasse com a obra, com a reconstrução do templo, para que pudesse o adorar. Mas o povo agora se esquece e começa a se deslumbrar com as suas próprias coisas. Primeiro ponto, distração. Nos dias de hoje, estamos recebendo muitas distrações através das redes sociais, muitas distrações através do nosso próprio eu e correndo através de nossos propósitos. Então, assim, significa que nós não podemos ter o nosso propósito de vida, de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor? Sim, podemos ter isso. Obviamente, mas nós precisamos entender qual é o propósito em Cristo Jesus, para que nós possamos ter uma vida leve e não um fardo, por exemplo, que vai estar agora sendo pesado de nós estarmos carregando. Por que fica pesado? Porque está fora do propósito. E como que você encontra o propósito? O propósito está ligado com a palavra de Deus. O propósito está ligado em você se espelhar, ser a natureza de Cristo aqui na terra. O propósito está na habilidade que Deus te deu, em que você mais é procurado, por exemplo, pelas pessoas. Eu sou muito procurado e desde a infância, desde pequeno, eu sou muito procurado para aconselhar pessoas. E isso gerou um propósito quando eu entendi a minha carreira. Mas antes de eu entender a minha carreira, eu tive muitas distrações e muitos propósitos egocêntricos dentro de mim. E sempre foi pesado, pesado, pesado de avançar com esse propósito. Ou seja, sempre ao levantar pela manhã era aquele negócio, tem que levantar de manhã. Não, por quê? Porque eu não estava sendo movido pelo propósito. Aqui o povo, ele estava pensando no quê? Nas suas riquezas. Aqui o povo estava pensando no seu eu, da mesma maneira, em vez de pensar no propósito do Senhor, porque o Senhor esteve ali retendo o fruto daquela terra. O Senhor reteve ali, por exemplo, a chuva. O Senhor reteve ali o orvalho que molha a terra. Por quê? Porque o povo estava pensando somente neles. Tudo que você for fazer precisa estar conectado com a palavra de Deus. Tudo que você for estar se movendo não pode ser pesado. Por exemplo, se você foi levantado como um grande empresário, você não foi levantado, por exemplo, como um grande empresário somente para você ser egocêntrico e cuidar da sua família. Não, há um propósito que vai mexer com você, talvez de você ajudar pessoas carentes, talvez de você estar sendo um mantenedor na casa de Deus, entende? Você vai ser levantado com alguma habilidade que você precisa conectar ao reino, para onde você vai encontrar o seu propósito. Então, dentro da minha profissão, como coach, como terapeuta, eu ajudo pessoas, principalmente na área emocional, a destravar, por exemplo, uma mente que está desconectada de tudo aquilo que nós possamos alcançar. Então, ou seja, é reprogramando os traumas e ajustando isso e tendo uma conexão com a palavra de Deus. Da mesma maneira, eu quero dizer que o seu link precisa estar conectado com a palavra de Deus. Ele precisa estar direcionado, você precisa entender, ei, por que eu faço isso? Entende? Qual é a ação que eu posso estar agora ajudando e não pensando somente em mim? Ah, se eu faço isso, se eu faço aquilo, qual é o propósito? O propósito é ajudar pessoas, o propósito é tirar pessoas carentes da rua, o propósito é anunciar o evangelho, o propósito precisa estar conectado. Você não pode estar agora egocêntrico. E a pergunta que eu quero te fazer é: o quanto que você tem andado egocêntrico correndo atrás da prata e do ouro? A palavra não fala isso, a palavra fala em nós buscarmos a sabedoria de Deus, porque quando nós buscamos a sabedoria de Deus,
automaticamente nós encontramos o temor do Senhor e automaticamente riqueza e honra na mão esquerda e na mão direita dias longânimos. Então, se riqueza e honra está quando nós buscamos a sabedoria, então o nosso propósito é buscar a sabedoria de Deus. O nosso propósito não é sermos egocêntricos no nosso próprio conhecimento. Então, quando nós estamos agora crescendo somente para algo nosso, nós estamos impedindo aquilo que Deus coloca em nós. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Segundo as pesquisas, 92% das pessoas que fazem uma faculdade não exercem o seu cargo. Por quê? Por que não exerce a sua profissão? Porque na maioria das vezes foi uma profissão egocêntrica que se tornou pesado depois. Ou porque foi pelo um nível de agradar ao seu pai, agradar a sua mãe, ou agradar alguém, ou por não saber o que fazer, foi lá e fez uma faculdade. Ou seja, fora do propósito. Agora, quando você faz uma faculdade que está encaminhando, por exemplo, ao propósito, você está agora caminhando para o reino, porque você sabe que no mundo espiritual você está ajustando. Quando eu trabalho, por exemplo, com a vida de reprogramação, né, ou renovação da mente de pessoas através do pastoreio, automaticamente eu sei que a renovação da mente de uma pessoa vai refletir, por exemplo, de um pai de família, na esposa e nos filhos e nos netos e nos demais, ou seja, é toda uma estrutura que vai sendo renovada e isso está dentro de um propósito. Isso está dentro de um propósito que não é só meu. Se todos esses livros aqui for simplesmente para o meu conhecimento, para o meu ego, para o meu egocentrismo, isso não vale a pena, é apenas esforço. Mas quando eu entendo isso e eu entendo que eu não posso ser um mar morto, eu vou lá, recebo e agora eu vou estar abundantemente também entregando tudo aquilo que eu recebo. E com isso eu recebo mais coisas, mais palavras sábias, mais revelação do Espírito para que eu possa estar avançando. Entenda, o povo estava ali e ele tinha um propósito. O propósito era reerguer o templo. Mas no meio do caminho eles se perderam com as distrações. E as distrações fizeram fechar-se os céus para que eles passassem o que? Escassez. Entenda uma coisa, talvez você esteja passando uma dificuldade em algumas das áreas da sua vida. Na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida física, na sua vida emocional, principalmente nessas 5 áreas. Talvez é porque você tem sido muito egocêntrico em si mesmo. E você não tem pensado em ser abundante com algo conectado ao propósito de Deus na sua vida. Se Deus te levantou como empresário, é para você ajudar pessoas, para que você possa ter uma mentalidade de abundância, porque melhor é dar do que receber. Automaticamente, se Deus te levantou, por exemplo, como um médico, é para você ajudar pessoas. Se Deus te levantou, por exemplo, como um psiquiatra, como um psicólogo, é para você ajudar pessoas, é para você estar conectado no propósito, é você entender o propósito. Se Deus te levantou, por exemplo, como alguém que faz um jardim maravilhoso, é para você fazer o jardim maravilhoso e dar um bom testemunho em relação a isso, mas conectado e com o recurso que você alcançar, você ser um abençoador. Então, para tudo há um propósito. Se as suas emoções foram abaladas e você foi curado das suas emoções, automaticamente está aí um grande propósito para você ajudar outras pessoas que passaram por isso. Mulheres que passaram por um estupro, em vez de viver com aquilo egocêntrico, e eu respeito demais, tanto é que trabalho nessa área, de você viver com aquilo, com aquele sentimento de culpa, o ideal é o quê? É a busca de um crescimento, é a busca de poder ajudar outras mulheres a não passar por isso, entende? E isso eu falo com amor, isso eu falo com retidão para que você possa estar entendendo o propósito. O fato que aconteceu não há como mudar, mas agora você tem como mudar a estratégia da sua vida de você ficar ancorada nesse pensamento ou você agora utilizar, mesmo que desse trauma tão difícil e tão respeitoso, você alcançar um propósito de ajudar outras pessoas. Entende? O estilo de vida que você teve no passado e a mudança que você teve é para você externar e ajudar outras pessoas. A maturidade espiritual. Então, isso é ser uma academia de filhos maduros. Há um propósito para você. Necessita você descobrir qual é o seu propósito. E o seu propósito está ligado em você fazer as coisas para o reino. Está ligado em você entender que haverá um tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo não é, por exemplo, para definir algo contra nós, mas
para galardões. É um tribunal de recompensa, aonde seremos recompensados pelas boas obras que nós fizemos. Imagina você ser chamado, por exemplo, Fábio Passos, né? Eu quero chamar aqui o pastor Fábio Passos. E quando eu falar, nossa, eu não fui pastor, eu fui um mecânico, por exemplo. Não, mas eu quero chamar o pastor Fábio Passos, que ia ganhar 2 milhões de almas aqui, porque ia escrever um livro, ou porque ia ter um canal no YouTube, e esse canal no YouTube ia abençoar muitas pessoas. É esse que eu quero, o responsável. Aonde está essas duas mil almas, esses 2 milhões de almas? Então, esse é um propósito. Eu quero estar conectado, eu quero ouvir a voz do Espírito. E ouvir a voz do Espírito está muito interligado em eu abrir mão de mim para poder ouvir o Espírito Santo. Está muito ligado em eu estar conectado com a sua palavra. Está muito ligado em eu estar conectado com o amanhã para que nós possamos avançar para o seu propósito. Espero ter ajudado grandemente com essa palavra e que você possa estar agora meditando mais e mais. E eu quero dizer com isso, continue nos acompanhando, continue compartilhando os vídeos e nos vemos mais à frente nos próximos vídeos que certamente o Espírito Santo, querendo Deus, estará nos instruindo mais e mais para avançarmos para o propósito de propagar o Evangelho do Senhor. Inscreva-se na Ruiz Academy, compartilhe e ative o sininho. Um shalom e um beijo no seu coração.